Eu me chamo Patrick Gomes e é um prazer ter você aqui no canal Biolodúvidas e eu espero muito que você goste da aula de hoje, mas não esquece de seguir a gente lá no Instagram, tá? @Biolodúvidas. Vai lá que tem muito material bom para você. E claro, não esquece, deixa teu joinha na aula de hoje. Um abraço e boa aula! Alguma vez na vida você já se perguntou como surge um ecossistema? Pois é sobre esse assunto que a gente vai estar abordando aqui na aula de hoje. Um assunto bem interessante de ecologia chamado de sucessão ecológica. Essa é uma temática bastante pertinente, visto que, por conta dos grandes problemas ambientais que vem acontecendo ao longo dos anos, sucessão ecológica é uma temática muito boa para cair em provas, principalmente porque é nesse assunto que você compreende como acontece o surgimento de um ecossistema. Mas antes de você cair aqui de paraquedas sem saber o que é um ecossistema, é importante eu estar revisando para vocês isso. Então tenta imaginar que existe um nível de organização aqui em nosso planeta. Ou seja, desde os seres mais simples até uma organização dos seres mais complexos, junto com os fatores abióticos que existem em nosso planeta. Então eu tenho as moléculas, as células, os tecidos, os órgãos, os sistemas e os organismos. E isso tudo você vê na parte de biologia ligada à fisiologia humana. Em ecologia, por exemplo, você começa a estudar os seres vivos não de forma individual, mas de forma coletiva. Então eu tenho, por exemplo, a população, que é um conjunto de organismos da mesma espécie que vivem no mesmo lugar, no mesmo intervalo de tempo. Eu tenho a comunidade, que é o conjunto de populações diferentes que também vivem no mesmo lugar durante um mesmo intervalo de tempo. E eu tenho os ecossistemas, que é a união dos fatores bióticos, que são as comunidades, e os fatores abióticos, que é a luz, a água e o solo. Então, é bem provável que o seu ecossistema e o meu sejam idênticos, afinal a gente está aqui no Brasil. Entretanto, existem particularidades aqui no ecossistema do Nordeste, ao qual eu moro aqui no Ceará. Então aqui no Ceará o bioma prevalecente é o bioma Caatinga. Então as características da Caatinga é, por exemplo, diferente das características do bioma que você esteja vivendo e vendo aqui a minha aula, por exemplo. Se você mora em uma região que o bioma é o Pampa, que o bioma é Mata Atlântica, que o bioma é Cerrado, Floresta Amazônica, então vai ter características diferentes. E essas características diferentes justamente vai ser a nível de comunidade e fatores abióticos. Então o tipo de solo que tem aqui é diferente do tipo de solo que tem aí, mas tudo isso é ecossistema. Então ecossistema é a união de fatores bióticos e fatores abióticos. Mas como é que surge um ecossistema? Beleza, então olha só, vamos aqui para nomenclaturas que eu quero que você transcreva, tá, em seu caderno. Então, a sucessão ecológica é a mudança gradual da estrutura da comunidade de um ecossistema, tá? Eu coloquei da estrutura e estrutural de um ecossistema, mas é da estrutura da comunidade de um ecossistema. Então essas mudanças gradativas que acontecem para o estabelecimento de uma comunidade clímax, que seria uma comunidade em equilíbrio, essas mudanças que acontecem, nós chamamos isso de sucessão ecológica, tá? Então a gente parte de uma região mais simples para uma região mais complexa, ou a gente passa de uma comunidade mais simples para uma comunidade mais complexa. Patrick, o bioma que eu estou aqui agora, não, você está em um ecossistema de comunidade clímax, tá? Não se preocupa, você está aí em um ambiente de comunidade clímax porque já está tudo estabilizado, tem as plantas, tem os animais, tem a água, tem o solo, tem tudo mais. Então, o bioma que você se encontra, o lugar que você se encontra, é bem provável que esteja em comunidade clímax, tá? Só que para poder chegar nessa comunidade clímax, que no caso é mais complexa, primeiro passou por essa comunidade mais simples. Então, a sucessão ecológica é as mudanças que acontecem de uma comunidade mais simples para uma comunidade mais complexa.
Então você também pode dizer que sucessão ecológica é a substituição de comunidades. E essa substituição, ela pode acontecer de duas formas. De uma forma primária ou de uma forma secundária. A principal diferença entre as duas é bem específica. Na primária é um tipo de sucessão onde não existia seres vivos antes. Já a secundária é um tipo de substituição onde já existia seres vivos antes, tá? Então, por exemplo, olha só, anote aí. Inicia-se em uma área na qual anteriormente não existia seres vivos. Então, tenta imaginar uma região deserta, uma rocha nua, tenta imaginar aí uma região que tem muito gelo, por exemplo. Então, o estabelecimento de vida naquele lugar vai caracterizar uma sucessão primária, que se caracteriza justamente por ser a substituição de uma comunidade em uma região onde não tinha vida antes. E pode acontecer em rochas nuas, dunas, ilhas vulcânicas e até em lagos recém-formados, tá? E aqui eu tenho as etapas que sucedem aqui no estabelecimento de uma comunidade clímax. Se você olhar aqui, ó, comunidade clímax, ela é mais complexa. Se você olhar aqui no início, não tem nada, só tem rocha. Então eu descrevi para vocês aqui o estabelecimento de uma comunidade a partir de uma rocha nua, que no caso, como não tinha vida antes, estabeleceu-se uma vida. Então aqui eu tenho um caso de sucessão ecológica primária. E aqui eu tenho, ó, as etapas que acontecem nesse ciclo, que eu não vou chamar de ciclo, mas eu vou chamar de sucessões, tá? E um barato bem legal é o seguinte, que os próprios fatores abióticos, eles criam aqui condições para a existência da vida. Então a temperatura, a umidade do ar, o vento, tudo isso faz com que o desenvolvimento da vida aconteça. Então bactérias, protozoários acabam sendo transportados para cá, algas também, fungos também, acabam sendo transportados para cá e são comunidades resistentes, ou seja, comunidades que conseguem sobreviver em ambientes mais extremos, tá? Com pouca água, com poucos nutrientes. Um dos principais organismos que se desenvolve são os líquens. Líquen não é um organismo em particular, em específico. Os líquens são o que nós chamamos em ecologia de uma relação ecológica, tá? Que acontece entre fungos e bactérias, tá? E esses fungos e bactérias, eles acabam se unindo, ou também pode acontecer entre fungos e algas, tá? Eles podem acabar se desenvolvendo aqui nessa região. Então eu posso dizer que os líquens é o que nós chamamos de comunidade primária. E essa comunidade primária vai começar a se desenvolver aqui, gerando condições para que, por exemplo, animais possam trazer esporos, sementes e comece aqui o desenvolvimento de plantas. Então, antes das plantas, vem a comunidade primária, que seriam os líquens. E as plantas que vêm, não é logo uma planta do tipo mais complexa, não. São gramíneas, então vai também haver aqui o desenvolvimento de gramíneas. Nós chamamos de ecese essas transições que acontecem entre um tipo de comunidade para outro tipo de comunidade. E perceba que nós temos aqui o início, a transição e nós temos a estabilidade, que é quando uma comunidade clímax é formada. Perceba que o solo começou a ser degradado, ficando mais fértil e logo propagando mais o desenvolvimento da vida até formar uma comunidade clímax, que se encontra em estabilidade, ou seja, ela se encontra mais complexa, tá? Outra coisa interessante é que a produtividade primária bruta, ela vai aumentando também a cada nível que vai se desenvolver nas comunidades, porque muito carboidrato também está sendo formado. Só que a produtividade líquida, por exemplo, diminui, porque como está tendo muitos vegetais, está havendo também muito consumo de carboidrato, tá? Então acontece aqui o estabelecimento de uma comunidade clímax, caracterizando uma sucessão primária. A secundária é semelhante, só que não acontece em um lugar que não tinha vida antes,
acontece em um lugar que já teve vida e por alguma razão essa vida ela foi extinta, foi eliminada, tá? Então ela pode acontecer em zonas áridas, campos abandonados, zonas alagadas. Então, por exemplo, aconteceu uma queimada, destruiu todos os vegetais que tinham ali. Então, o estabelecimento novamente de uma comunidade de clímax, para esse tipo de sucessão, é o que nós chamamos de é o que nós chamamos de sucessão secundária. Então, secundária acontece em regiões que já tiveram vida anteriormente. Primária acontece em regiões ao qual nunca teve vida antes. Esse aí é a grande sacada para você entender sucessão ecológica, tá? Eu espero muito que você tenha entendido. Deixa aqui embaixo as suas dúvidas que eu faço questão de tirar para vocês, tá? Um forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!